A paz do Senhor Jesus, chegamos nessa terça-feira debaixo da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo. Se nós estamos aqui é porque ainda há o propósito do Rei da Glória para glorificar o nome dele através das nossas vidas. A passagem que Deus me deu está lá em Isaías capítulo 5. Vamos ler do versículo 8 ao 23. Mas antes disso, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você agradeceu a Deus hoje? Então, se não agradeceu, vamos agradecer agora. Senhor, poderoso Deus Pai, estamos aqui, Pai, porque o Senhor assim permitiu. E se o Senhor permitiu é porque ainda há propósito. Pai, eu peço a Ti, Pai, quebra todo mal, Pai, na vida desta alma, desta pessoa que está aí, Pai, assistindo esse vídeo. Pai, nos dá livramento. Esteja conosco, Pai, em todas as fases do nosso dia, em todo o tempo, Pai, que o Senhor vem estando conosco, nos dá livramento, porque nós oramos e acreditamos, Pai, na Tua proteção, porque somente o Senhor tem poder para proteger o ser humano. Muito obrigada por tudo, Rei da Glória. Vai no de frente desta palavra, fale comigo, fale com o teu povo, porque nós, Pai, somos carentes e precisamos ouvir a tua voz. Amém, amém e graças a Deus, né? Vamos ler, o título da minha Bíblia é As Maldades São Condenadas, né? Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouviu o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há músicas de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas. É muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, nem levam em conta. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e orgulhosos serão humilhados. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro. E dizem que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós ficamos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os teus planos para que nós possamos conhecê-lo. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de mistura bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, né? Deixam livres os culpados e condena os inocentes. Né, gente, essa palavra aqui é muito forte. Eu vou falando de cada versículo, né? Mas antes disso, vamos abrir capítulo 1, porque, gente, a Bíblia, ela, como fala, ela tem tudo, sabe? Às vezes nós ficamos preocupados, eu falo isso por mim mesmo, né? Às vezes nós ficamos procurando palavras, nós ficamos procurando, mas tá tudo aqui, sabe? Está tudo aqui e você só vai ensinar, você só vai ministrar, você vai explicar o que você leu, né? Uma interpretação. Claro que é uma interpretação vinda do Espírito Santo. Então, para você interpretar, você tem que ter o Espírito Santo de Deus do seu lado. Você tem que ter o Espírito Santo de Deus na tua vida, né? Isaías, né? Como tem muitos profetas na Bíblia, né? Isaías foi mais um profeta que Deus levanta, né? Profeta é mensageiro de Deus, né, gente? Ser profeta não é fácil, porque profeta vai ver coisas que ninguém vê, profetas
vão ouvir coisas que ninguém vai ouvir, vão ter noção de coisas que ninguém tem, né? Porque esse é um dom que Deus dá para nós, sabe? O profeta, ele tem que ser corajoso, ele tem que ter a vida no altar, sabe? O profeta tem que buscar Deus como qualquer outra pessoa, né? Não só profeta, mas como qualquer outra pessoa. Mas profeta verdadeiramente tem que lavar as suas vestes o tempo todo, né? E não é diferente. Isaías foi mais um profeta que Deus levantou, né? Que Deus deu a mensagem para Isaías referente Judá e Jerusalém, que na época, né, estava no reinado de Uzias, né? Uzias, Jotão, Acase e Ezequias em Judá, né? Primeiro Deus acusa o povo, se você for ler no capítulo 1, Deus vai acusar o povo, e é sempre referente ao pecado, é sempre referente ao nosso erro, né, gente? Porque nós estamos neste mundo, Deus sempre vai botar na mesma tecla, vai clicar na mesma tecla, é pecado, tem que se consertar, arrependam-se, tá, gente? Então, o capítulo 1, Deus vai acusar, Deus vai falar o que está em falta, vai dizer aqui, ó, no versículo 9: se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse deixado que alguns de nós vivêssemos, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Sabe, gente? Na Bíblia, né, essas cidades são muito conhecidas, né, porque foi referente que tinha muito pecado, era o nojo. E hoje em dia tá, eu acredito assim, que tá até pior, sabe? Hoje em dia eu acho que tá até pior, sabe? Do que Sodoma e Gomorra. Gente, eu não lembro qual é, aonde que está escrito, mas quando eu lembrar, eu vou colocar na descrição desse vídeo, que eu, se eu não me engano, né, é que quando Jesus voltar, tem uma passagem que, da forma que a terra vai estar, Deus teria mais misericórdia com Sodoma e Gomorra do que conosco, tá, gente? Se eu não me engano, eu acho que é isso. Eu vou pesquisar e eu vou colocar. E se eu tiver errado, eu vou escrever. Gente, não ouvi isso porque eu estava errada, tá? Então, no capítulo 1, né, Deus vai falar sobre as faltas, né? Vai acusar o seu povo, né? E vamos por 5 que a gente estava lendo, né, gente? Aí as maldades são condenadas, né, gente? Porque muitas das vezes nós achamos que Deus não está vendo o que nós estamos fazendo. Tem muitas pessoas que se escondem debaixo de roupão, debaixo de terno, né? Pessoas que têm cargos eclesiásticos, elas se escondem muitas das vezes. Gente, nós vamos errar, sabe? Nós estamos presos por enquanto nessa matéria que é a nossa carne. Nós vamos errar, mas nós temos que colocar na nossa mente que nós temos um Salvador, que nós temos que nos arrepender. Eu digo isso por muitas das vezes. Eu falo com Jesus, eu falo com Deus, eu falo: Deus, eu mereço a condenação do inferno, porque, Pai, eu sou uma pecadora, eu sou imunda, eu não mereço estar do lado de um Jesus tão maravilhoso. Eu não mereço esse céu, esse sol que Ele nos dá para sobrevivermos. Eu falo isso com o meu Deus. Eu não mereço, eu sou pecadora, eu sou imunda, sabe? E eu peço a Deus misericórdia pela minha vida, porque eu preciso dele. Eu sou dependente, sabe? Então, muitas das vezes eu chego para Deus e falo isso, sabe, gente? Porque nós não somos merecedores de nada que Deus faz, tá? Eu poderia ler a Bíblia 24 horas, ficar acordada orando. Isso não ia me fazer digna. Isso não ia, sabe? Porque se você for ler as cartas que Paulo escreve, né, para a igreja de Corinto, né, eu acho que Gálatas também Paulo escreveu, né? Vamos abrir lá em Gálatas, para eu não, né, que eu estou aprendendo, sabe, gente? Eu não sei de tudo, tá? Tudo que eu faço é com a influência do Espírito Santo. Se eu não me engano, Gálatas, Paulo escreve também, né? É Gálatas, acho que eu até já li na igreja numa oportunidade, né?
Gálatas, isso. Gálatas, se não me engano, foi Paulo que escreveu aqui, ó. Capítulo 1 de Gálatas fala, ó, eu, Paulo, escrevo esta carta. Ele que foi chamado como apóstolo, né? Aí no capítulo 2, no versículo 15, né, diz assim, ó, mas sabemos que todos são aceitos por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Jesus a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo. Então nós entendemos que nós somos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo. Eu creio em Cristo como meu único, suficiente Salvador. Eu sei, se eu não estou morta, se eu não estou queimando agora no inferno, é por causa do Senhor Jesus. E se você está aí, é também por causa do Senhor Jesus. Porque Ele se fez maldito por nós, gente. Gente, vocês têm noção, Deus se fazer maldito por mim, pecador imunda? Você, pecador imundo? Um Deus santo saiu lá da sua glória, né? Se despiu da sua glória, veio a essa terra como carne, como eu, e se fazer maldito por mim, por você. Gente, nós não merecemos esse Jesus. Nós não merecemos. Por causa de Jesus, o véu se rasgou, gente. Nós temos livre acesso para falar com Deus, né? Aí vamos voltar lá na Isaías, que a gente estava lendo, né? Isaías 5, né? E vamos lá. Aí, esses versículos que a gente leu, está falando a respeito do consumismo, hoje em dia. Misericórdia, nem preciso falar, né? Hoje em dia, o consumismo está só Jesus, né? Aí, isso não é diferente nos dias de hoje. Naquela época tinha isso, e hoje em dia não é diferente. Como a gente até já falou em alguns vídeos aqui, referente ao ciclo vicioso do pecado, tá? Que é um ciclo vicioso que só Jesus quebra, tá, gente? Tá tendo obra aqui atrás da minha rua, então se vocês ouvirem barulho, tá? Fica tranquilo que é a obra, tá? Aí, aqui tá falando, de vocês que compram casas e mais casas. Aqui já tá falando do consumismo. E se você tem dinheiro para comprar casas e mais casas, porque você tem uma condição bacana, né? E se tornam donos de mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem. O que Deus pode nos discernir para nós podermos entender é referente ao consumismo e referente de não pensar no próximo. É só pensar no seu umbigo, sabe? Não, eu tenho que ter, eu sou, eu posso. Sabe, gente, eu penso assim, eu fico vendo pessoas da mídia, pessoas assim da vida que tem dinheiro, sabe, podendo ajudar o próximo, podendo fazer coisas que é boas, nem precisa ser cristão não, gente. Estou falando da questão de princípios, porque princípios não tem a ver com religião, tem a ver com caráter, com pessoa, sabe, princípios, o senso, sabe, você amar é o próximo, claro que isso é um princípio bíblico, sabe, mas, sabe, você fazer a diferença. Eu fico pensando nisso, ter tanta gente gastando dinheiro com várias coisas desnecessárias, sabe, sabendo que a gente podemos ajudar o próximo, sabendo que a gente poderia dar casa para as pessoas, sabe. Então aqui nós podemos entender referente ao consumismo, né? Ouviu o Senhor dizer, as grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Então Deus está falando o que para a gente? Que isso aqui é passageiro, sabe, gente? Quando Jesus voltar, tu vê que como que isso daqui é nada. Porque quando Jesus voltar, quando esse mundo, gente, ele vai ser destruído. Aí a gente investiu tanto dinheiro, pá. Claro que eu não tô falando para você viver miseravelmente, claro que não. Você pode ter a sua casinha, você pode ter o teu carrinho, você pode ter a sua roupinha, mas tem limite, sabe, gente? Equilíbrio, sabe? Equilíbrio, né? Aí aqui, ó, no 10, parreiras, tá aqui da vinho, né? Aí o 11, né, gente? Hoje é uma geração, né, que só Jesus, ó, ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, né?
e desde a madrugada até tarde da noite e ficam completamente bêbados. Né, gente? Isso aqui é o que acontece no mundo de hoje. Né, gente? Hoje em dia, se você não bebe, se você não fuma, você é careta. Se você não está se comportando da forma que, por exemplo, eu que sou jovem, se eu não estou me comportando da forma que os jovens estão se comportando, eu sou careta, eu sou velha. Mas eu gosto de ser assim, sabe, gente? Porque é maravilhoso, né? Porque as pessoas que estão nessa vida acham que são livres, mas elas não são livres, sabe? No mundo espiritual elas estão presas, elas estão com algemas, sabe? Tem demônios presos no corpo delas, sabe, gente? Eu tenho que ser sincera para vocês, eu não posso mentir, gente, sabe? O diabo é pai da mentira, então eu não sou filha dele, sou filha de Deus, aleluia, sabe? Então, gente, isso não evita você ficar bebendo, ter um mal agindo na sua vida. Gente, pode me chamar de louca, maluca. Gente, tem um mal, eu não posso mentir para vocês, tem um demônio agindo na sua vida quando você bebe, quando você fuma. Entendeu? E se você continuar com esse mal, ele vai te levar para o inferno. Você não vai conhecer Jesus. Então, nós precisamos chegar para Deus, nós precisamos ser sinceros. Deus, me ajuda. Deus, tira esse capeta. Eu vi o vídeo da irmã Vânia e ela falou que é capeta, eu não sabia. Então, tira Jesus de mim. Seja sincero, gente. A gente não tem poder para nada, não. A gente não pode nada, não. Mas Deus pode, Jesus pode. Eu não tenho força contra demônio, não. Mas Jesus, que eu sirvo, ele tem força. Sabe, gente? É assim. Sabe? Aí tá. Aí eles não se importam com os planos de Deus, né? O Senhor, nem levam em conta, né? Cara, é tipo assim, a geração que a gente tá hoje é uma falta de respeito, é uma falta de senso, sabe, gente? São filhos que não respeitam pais, são pessoas, gente, que não tem senso nenhum, que não tem educação, gente. Sabe, gente? É uma coisa tipo mal, gente, tá agindo com a nossa geração, com os nossos jovens, gente, que dá nojo. Mas eu não digo nojo de desprezar a pessoa, não. Eu digo nojo na questão das atitudes, do mal da vida dela. Eu digo nojo espiritualmente. Sabe, gente? Eu não tô falando nojo aqui de pessoas, longe disso. Eu tô falando nojo do pecado, nojo do lado espiritual. Sabe, gente? Aí o 3, ó. Portanto, como a gente até falou, por causa da sua desobediência, né? O povo será levado como prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede, né, gente? Até a própria Bíblia diz, depois eu vou botar também na descrição, referente que o que se queixa o homem dos seus próprios pecados, né? Aí aqui, ó, aqui que Deus fala com a gente, ó, o seu povo, o meu povo será levado como prisioneiro fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. Sabe, gente? Então, aonde tem fome, aonde tem sede, é falta de Jesus. Sabe, gente? A Bíblia toda é espiritual. Levando para o lado espiritual. Deus, ele é o pão. Ele é o vinho. O pão é o nosso alimento espiritual. Então, Jesus é o nosso alimento espiritual. Sabe? Então, o que Deus está falando conosco? Então, muitas das vezes, a gente fica, meu Deus, por que, exemplo, né, vocês que são casados, poxa, por que o meu marido tá desta forma? Nossa, os meus filhos, então, só Jesus. Caraca, a minha família, ela não é unida, é só discussão, é só briga, porque alguém tá com brecha, está deixando o mal entrar, gente. Alguém está com brecha, está deixando o mal entrar. Sabe, gente? O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias, todos ficarão envergonhados, né, gente? O salário do pecado é a morte. Se você continuar pecando e morrer assim, vai ser a morte. Tá, gente? Eu não posso mentir.
Se eu vou, né, ficar pecando e não reconhecer que Jesus é meu único suficiente Salvador e não reconhecer que eu sou nada, que eu sou pó e que eu mereço a condenação do inferno, eu vou pro inferno. Jesus veio, gente, para nos dar essa consciência, para tirar essa questão da religiosidade. Você está bem para os homens, você tem que estar se mostrando santo. Mas Deus está olhando aqui dentro, o nosso coração, a nossa mente, gente, acorda para a vida, né? Aí aqui, ó, todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados, mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. Tá, gente? Deus é santo, tá? Só Jesus é santo, só Deus é santo, só o Espírito Santo é santo. Não se engane com pessoas, tá, gente? Só Deus é santo. Nós aqui, nós nos esforçamos para ser santo, sabe? Nós nos esforçamos, nós estamos ali buscando para ser santo, mas o santo mesmo é só Jesus. Tá, farão o que é certo, as cidades virarão montes de ruínas, e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pastos. Ai dos que se amarram nos seus pecados com mentiras, eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro e dizem que Deus se apresse e faça lá o que vai fazer, para que nós ficamos sabendo o que é. A gente tem muitas pessoas, Jesus, volta logo. Tem muita gente que fala, gente, vocês não têm noção. Gente, quando Jesus voltar, acabou. Gente, as pessoas não têm noção. Gente, quando Jesus voltar, acabou. Acabou. Sabe? Quem vai pro inferno vai pro inferno e quem vai pro céu vai pro céu. Os mortos vão ser ressuscitados, vão passar pelo tribunal de Deus e acabou. Sabe? Então, enquanto você está Jesus, volta logo. Se conserte antes. Sabe? Antes de falar Jesus volta, se conserta. Porque tem muita gente que quando falar que Jesus volta logo, está dizendo na questão, não porque ama Jesus ou porque busca Ele. A intenção dela, dentro dela, é, anda logo, que coisa chata ficar aqui, né? Aí é com essa intenção, e essa intenção é ruim, porque se Jesus não voltou ainda é por causa da misericórdia de Deus, sabe, gente? Se nós achamos que essas aflições aqui da terra são ruins, imagine ficar no inferno a vida toda, acabou. Gente, a nossa alma, ela é imortal, sabe? A nossa alma, ela é imortal, ela é algo vinda de Deus, sabe? A nossa alma é algo vindo de Deus, então se vem de Deus é algo imortal, sabe? Imagina, gente, as pessoas não têm noção o que é uma alma no inferno. As pessoas não têm noção, mas Jesus tem noção. E por isso que ele vai indo com a misericórdia, com o amor dele. E tá indo, muito obrigada, Jesus. Né? E vamos lá, tá. Ai dos que chamam mal daquilo que é bom e chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar a escuridão e a escuridão virar a luz, e que faz o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios e que pensam que sabem de tudo, né, gente? Tem muita gente assim, né, que acha... Gente, eu posso ter 60 anos de evangelho, mas você não sabe de tudo. Eu falo isso por experiência própria. Muitas das vezes, a gente acha, poxa, agora eu sei de tudo. Você não sabe de nada. A cada dia nós estamos aprendendo algo novo. A cada dia. A nossa existência, gente, a nossa vida vai muito além da gente acordar, tomar banho e trabalhar, voltar para casa. A nossa vida é muito mais do que isso. O que Deus tem para nós é muito mais do que essa rotina que a gente vive. Limpa a casa, lava a roupa, faz as coisas de casa. A nossa vida é muito mais, gente, do que isso. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, né, deixando livres os culpados e condenados os inocentes. Né, gente, isso acontece muito.
né? Pessoas que têm dinheiro, que têm din-din, né? Elas compram muitas pessoas, compram juízes, compram polícia, tipo, é a corrupção, sabe, gente? A corrupção, ela existe até hoje em dia, né, gente? Se você for ver aqui na internet, tem várias pessoas que se você vê que era inocente e ficou preso mais de 5 anos. Quantas pessoas aí são presas inocentemente e como fala, e ficam presas e elas não têm culpa de nada. E os verdadeiros culpados ficam na rua. Sabe, gente? Então, gente, essa foi a palavra que Deus me deu para nós, para mim. Deus falou muito comigo. Eu tenho certeza que falou com vocês. Tá, gente? Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Tá, gente? O Jesus, o Rei da Glória, está voltando. Mas enquanto ele não volta, gente, se arrependa. Busca a Deus. Ai, Vânia, mas eu errei hoje. Se arrependa hoje. Busca a Deus enquanto se pode achar, gente. Porque quando você morreu, acabou. Segue-se o juízo, tá? Segue-se o juízo. Tá, gente? Fica na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo.